Ah, a primeira vez nunca se esquece. E nós vamos contar hoje várias primeiras vezes do Juventus na sua história. Confere aí com a gente. Olá, amigos do Manto Juventino. Juventus Atômico. Amigos do Manto Juventino, nós já contamos aqui no canal a primeira vez do Juventus na primeira divisão. Contamos, na verdade, a história toda do Juventus, desde a fundação até chegar à primeira divisão, como foi aquela luta, aquela coisa toda, no momento em que o clube se chamava Cotonifício Rodolfo Crespi ainda, antes de mudar de nome e tudo mais. E aí nós falamos bastante sobre a primeira vez, a primeira temporada do Juventus na primeira divisão. Hoje nós vamos fazer uma abordagem diferente também ali, partindo de certa forma do mesmo ponto. Vamos falar das primeiras vezes do Juventus. Primeira vez que o Juventus jogou fora de São Paulo, primeira vez que o Juventus jogou contra um time de fora do estado, primeira vez que o Juventus jogou contra os times grandes, primeira vez que ele venceu os times grandes, primeira vez no Campeonato Nacional, enfim, tudo isso são os objetos, os focos desse vídeo que nós vamos mostrar para você a partir de agora. Vamos lá. Começamos com o primeiro jogo oficial do Juventus, ou seja, o primeiro jogo em um campeonato oficial, e foi pela segunda divisão da APEA, quando o Juventus enfrentou o Scarpa e foi derrotado por 1-0 no dia 13 de maio de 27. O Scarpa tinha sua sede no bairro da Vila Maria Zélia e, como todos os outros clubes daquela divisão, eram da cidade de São Paulo. O primeiro time de fora da cidade de São Paulo que o Juventus enfrentou foi o Americano de Santos, e foi por um amistoso lá em Santos no dia 23 de abril de 1928. O Juventus na época ainda se chamava Cotonifício Rodolfo Crespi e venceu por 3-1. Contra o Americano, o Juventus fez sua primeira partida contra um time do litoral de São Paulo. E contra um time do interior, quem foi o adversário? Foi o Guarani de Campinas, no amistoso no dia 5 de janeiro de 1930. 1-1 foi o placar. Olha só como noticiou o amistoso o jornal Folha da Manhã. Campinas irá conhecer o melhor conjunto da primeira divisão da APEA. Olha só, o Guarani enfrentará hoje o Crespi, e tem a foto, inclusive, da equipe do Cotonifício Rodolfo Crespi. O primeiro jogo do Juventus na primeira divisão do Campeonato Paulista foi contra o Santos, no dia 16 de março de 1930, uma derrota por 6-1 para o Alvinegro Praiano. Esse também foi o primeiro jogo após a mudança de nome de Cotonifício Rodolfo Crespi para Juventus, e também o primeiro jogo da história do Juventus contra o Santos, e o primeiro jogo da história do Juventus contra um dos times grandes de São Paulo. O mesmo placar aconteceu no primeiro jogo do Juventus contra o São Paulo, que foi logo na rodada seguinte, dia 23 de março de 30, 6-1 para o São Paulo, dessa vez na Rua Javari, primeiro jogo do Juventus contra o São Paulo. O terceiro encontro contra um time grande foi contra o Corinthians. O Mosqueteiro venceu por 5-0 no dia 27 de abril de 1930, no Campeonato Paulista ainda daquele ano. Já a primeira vez do Juventus contra o Palestra Itália, atual Palmeiras, foi um empate por 3-3, no dia 24 de maio, ainda do Paulistão de 1930. Não é fácil ser um time novo recém-chegado à primeira divisão. Claro que o Juventus teve dificuldades nesses primeiros jogos contra os times grandes, mas ainda no primeiro ano, no primeiro campeonato paulista que o Juventus jogou, ele venceu o seu primeiro time grande, e foi o Corinthians a vítima. 2-1 foi o resultado, dia 14 de setembro de 1930. E pela literatura, pela história, pelo que se conta, foi daí que teria surgido o apelido Moleque Travesso. Afinal de contas, o Juventus era o time pequeno que estava chegando à divisão, o moleque, o garoto, e fez essa travessura, venceu o Corinthians. As outras vitórias sobre os times grandes demoraram um pouquinho mais. No dia 12 de abril de 1936, o Juventus derrotou o Palestra Itália por 4-2, primeira vitória do Juventus em cima do atual Palmeiras. E no dia 21 de junho de 1936, o Juventus derrotou o São Paulo pela primeira vez na sua história por 1-0 na Rua Javari. Já o Santos foi vítima do Juventus pela primeira vez, também na Rua Javari, no dia 22 de novembro de 36, 3-0 para o Juventus. Portanto, no ano de 36, o Juventus venceu o Palestra Itália, o São Paulo e o Santos. Ainda no ano de 1936, o Juventus fez seu primeiro jogo fora do estado de São Paulo, seu primeiro jogo interestadual. Foi um amistoso contra o Olaria, que o Juventus venceu por 5-2. E já que estamos saindo de São Paulo e falando de adversários de outros estados,
Vamos então falar do primeiro jogo do Juventus em um campeonato nacional, um campeonato brasileiro. Foi contra o Brasil de Pelotas. O Juventus jogou contra o Brasil de Pelotas no dia 24 de fevereiro de 80, pela Taça de Prata, e venceu por 1-0. Essa vitória aconteceu na Rua Javari. Na rodada seguinte, o Juventus jogou pela primeira vez fora de casa, fora do estado de São Paulo, por um torneio de âmbito nacional. E foi contra a Chapecoense, em Chapecó, no estádio Índio Condá. O Juventus venceu por 1-0. Agora vamos falar de jogos internacionais. O primeiro jogo de âmbito internacional do Juventus foi um jogo bem estranho e bem curioso, contra uma seleção húngara, depois da conquista do Campeonato Paulista de 34 pelo então chamado Fiorentino. O Fiorentino, que depois voltou a se chamar Juventus no ano seguinte, enfrentou uma seleção húngara. Nós não temos muita informação sobre se eram jogadores realmente nascidos na Hungria ou descendentes de húngaros. O fato é que o cônsul da Hungria esteve presente nesse jogo, que foi terminado com um placar de 8-2 para o Fiorentino. Que goleada, hein? Em 1953, o Juventus fez a sua primeira e famosa excursão para a Europa, que nós já contamos a história aqui no canal. O primeiro adversário foi o Las Palmas da Espanha, que o Juventus venceu por 2-1 no dia 12 de maio. Então foi o primeiro jogo do Juventus fora do território brasileiro. Ah, mas Las Palmas é nas Ilhas Canárias, não fica no território continental da Europa. Tá bom, então o primeiro adversário do Juventus dentro do continente europeu foi a Sampdoria da Itália, em Gênova, e o Juventus venceu por 2-1 no dia 17 de maio de 53. 3 anos depois de viajar para a Europa, o Juventus viajou dentro do território sul-americano, e no Cone Sul ele enfrentou algumas equipes na Argentina. O Atlético Tucumã foi o primeiro desses clubes que o Juventus enfrentou e venceu por 2-1 no dia 19 de maio de 56. O Juventus também esteve na Ásia. Em 1974, o moleque travesso internacionalizou a sua marca e esteve em uma série de compromissos pelo continente asiático. O primeiro deles foi contra a seleção do Japão, que o Juventus venceu por 2-1. Foi a primeira rodada, o primeiro jogo do torneio internacional do Japão que o Juventus foi campeão. Nós já contamos essa história aqui. E finalmente a África. O Juventus também esteve na África em janeiro de 87, e naquela ocasião o Juventus fez 2 amistosos, mas existe muito pouca documentação a respeito deles. Existe essa foto, bastante difundida, e existe também algumas notas de jornal, mas é bem pouca coisa. No livro do Bizzi, na biografia do Bizzi, consta também alguns dados sobre o que foi aquela viagem. Nós podemos entrar nesses detalhes em um vídeo específico sobre essa excursão, quando nós encontrarmos mais material sobre ela. O primeiro compromisso do Juventus na África foi 1-1, um empate contra a equipe do Tiger de Benin, 19 de janeiro de 87. Olha só quanta coisa interessante, né? Então, várias primeiras vezes do Juventus estão aí, e você vê que tem ali alguns anos interessantes, anos-chave da história do Juventus, que marcam presença aqui na nossa lista. Desde aquela primeira vez em que o Juventus venceu o Corinthians, dando origem ao apelido do moleque travesso, a temporada de 36, em que o Juventus venceu ali os grandes que faltavam, a primeira vez do Juventus na Europa, a primeira vez do Juventus aqui contra um time da América do Sul, a primeira vez do Juventus na África, enfim, falta o Juventus jogar ainda contra um time da América do Norte, né? Aqui não está na nossa lista, mas o Juventus esteve em todos os continentes. Depois, mais pra frente, a gente vai falar também sobre a história dessas excursões do Juventus, contra quem ele jogou, em que anos ele jogou. É bem legal também o assunto. Fica para a próxima vez aí, fica para o futuro, vamos deixar anotado esse também tema de vídeo aqui. Se você tiver mais temas de vídeos também interessantes para a gente fazer, sugestões, coloque aí nos comentários. Se você conhecia essa história do Juventus, sabia de todas essas informações também, compartilhe com a gente a sua opinião. A gente se vê na próxima semana com mais vídeos. Grande abraço e tchau!